nessa noite. Amém? Os irmãos podem ficar em pé, vamos ficar em pé, estenda suas mãos para frente. Vamos estar apresentando a vida do irmão Léo. Amém? Senhor, meu Pai, nós oramos, Senhor Deus, pela vida do Leonardo, Senhor, meu Pai. Jesus Cristo, a palavra de Deus já foi ministrada no seu coração, Senhor, meu Pai. Deus, querido, nós oramos agora, Senhor Jesus, que essa palavra venha entrar em nossos corações, Senhor, meu Pai. Pai querido, nós oramos, Teu Espírito Santo continue fluindo em nosso meio, Senhor, meu Pai. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. A paz do Senhor. Está parecendo que é a primeira vez que eu estou pregando, pastor. Meu coração está batendo bem aqui, ó. A gente está no decorrer de uma série bíblica. Quem lembra o nome? Meu Deus, só 2 pessoas, está lembrando? Alguém mais? Go deeper. Vamos mais fundo, amém? Semana passada, o Otávio estava com um problema estomacal. Ele estava com uma diarreia. E toda hora ele me tirava do culto, fazendo eu levar ele no banheiro. E eu, no início da minha caminhada com Cristo, eu aprendi que tinha que ir no banheiro antes, que tinha que beber água antes, que o culto acontecia lá dentro, e certo, tá certo. Mas a gente não pode esquecer que o cuidado com os nossos filhos também é uma forma de adoração. O cuidado com a sua esposa é uma forma de adoração e assim vice-versa. O cuidado com o seu irmão é uma forma de adoração. A gente acha que o culto começa às 8 horas. Mas que dia que é feita a limpeza da igreja, pastor? Na sexta ou no sábado pela manhã. Então, a gente tem que ter em mente que o culto já começou antes das 8 horas. Quando você estava se arrumando em sua casa, você já estava cultuando ao Senhor. Quando a limpeza do banheiro era feita, já tinha começado a adoração ao Senhor. E aquele trabalho não é mais importante que esse que eu estou fazendo. E é sobre isso que a gente vai estar falando essa noite. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu me coloco como instrumento em Tuas mãos, Senhor. O Senhor o Senhor faz, o Senhor pode, o Senhor opera. Eu sou apenas servo, Senhor querido, aqui. E o Senhor é quem opera, o Senhor quem transmite. Eu quero ser apenas porta-voz do Senhor para a Tua noiva aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha manifestar a Tua glória e a Tua unção sobre as nossas vidas. Que as palavras que saírem da minha boca sejam como flechas inflamadas de fogo, Senhor querido. E que o coração daqueles que me ouvem seja como uma palha seca, que venham ser incendiados pelo poder e a glória do Senhor. Em o nome de Jesus, venhamos sair daqui impactados pela Tua palavra santa e poderosa. Em o nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Podem se assentar? Para falarmos disso, eu tenho que voltar um pouco na história. Devemos voltar até Abraão. Então a Bíblia nos conta que Deus chama um homem determinado em uma terra determinada. O nome desse homem era Abrão. E lhe faz uma promessa. E a seguinte promessa era que ele saísse de sua terra e fosse para uma terra que ele lhe mostraria.
e faria de Abrão uma grande nação. E a essa grande nação ele daria uma terra geográfica, em um determinado lugar. Abrão sai de sua terra, Deus faz com ele uma aliança, essa promessa muda o seu nome para Abraão, de Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó e Esaú, Jacó tem 12 filhos, esses são levados para a terra do Egito, e ali no Egito eles começam a ser numerosos como uma grande nação, é mudado o governo, o faraó daquele lugar muda, morre, entra outro no lugar, e eles começam a ser escravizados agora. Deus separa um homem por nome de Moisés. Moisés é levado para o deserto por ter forçado uma ação, um sentimento de Deus plantado no coração dele. Ele vai para o deserto, ali no deserto ele tem um encontro com o Senhor faz uma aliança com ele, uma promessa para ele, que através das mãos dele, ele libertaria o povo de Israel. Moisés leva o povo através do Mar Vermelho para o deserto. Ali no deserto, Deus faz uma aliança com Israel. Deus envia, Deus dá a Moisés, ao povo de Israel, leis e mandamentos. O povo de Israel agora vai entrar num lugar, vai entrar em uma terra. Tem aquele mapa, ô Daniel? Tem? Pode colocar esse mapa aí. Agora eu quero que você preste atenção. O local estratégico que Deus coloca em Israel. Não dá. Eu tinha que ter arrumado uma espátulazinha. Cadê a baqueta? Me ajuda, me arruma uma baqueta. Eu acho que não vai dar tamanho. Boa, Daniel. Muito bem, muito bem. Tem uma baqueta. Aqui está quem? Agora do lado de cá está o continente africano. Do lado de cá está a Ásia e aqui é a Europa. Israel está cercado por todos os continentes. É um local estratégico ou não? Esse negócio é bacana. Então, Deus estrategicamente coloca Israel no centro político e econômico de todo mundo. Por quê? Me pergunta por quê. Mais forte. Olha só, Deus queria mostrar a todas as nações à sua volta a sua luz, os seus justos juízos, mostrar a sua bondade, mostrar os seus caminhos através de Israel. Por isso, Israel é chamado sacerdócio real, nação santa, nação escolhida. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, os mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos. Isaías também profetiza no capítulo 49, no versículo 6, assim: também farei de vocês uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra.
Esse era o plano de Deus para com Israel. Era o que Deus pretendia fazer com Israel. Mas Israel ele não foi capaz, Miguel. Por quê? Porque esse plano apontava para Cristo. Esse plano só podia ser concretizado através de Cristo Jesus. Amém? Quantos estão me entendendo? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13, por favor. Após Jesus entregar o sermão da montanha e todos os mandamentos, uma renovação de aliança ali para o povo, ele diz assim, todos encontraram? Amém. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Tem jeito? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. O mesmo princípio que Deus usa para com Israel, Cristo vai ensinar nesse texto. Deus queria que Israel fosse um farol que guiasse as outras nações ao seu redor. Mas agora Cristo está colocando essa responsabilidade sobre quem? Sobre os seus discípulos, sobre os seus seguidores. Quem que é os seus discípulos? Quem é os seus seguidores hoje? Nós. Agora, me permita dizer alguma coisa. Aqueles que ainda não conhecem Cristo, só vê a igreja, só vê você quando está aqui dentro. Aqui dentro, aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora, eles vão conseguir te ver aqui dentro? Quando é que aqueles que não conhecem Cristo te vê? Como, Miguel? Quando você está lá fora. Quando a igreja está lá fora. Então é certo eu dizer que eu devo manifestar Cristo só quando eu estou aqui dentro? Não. Onde é que eu devo manifestar Cristo? Quando eu estou lá fora. Alguns vão dizer que existe uma vida espiritual e outra material. Então aqui dentro eu faço a cara de adorador. Aleluia. Deus é fiel. Mas lá fora, a minha boca é imunda. Aqui dentro, eu visto roupa bonitinha. Você reparou minha roupa, Lucas? Eu tentei mudar eles que me mudou. A minha roupa é de cristão, mas lá fora, a minha roupa diz outra coisa. Aqui dentro, eu sou um amor de pessoa, mas lá fora, Daniel, todos me conhecem como o terror da sociedade. Como que eu vou transmitir Cristo se eu sou alguém espiritual demais aqui dentro e lá fora eu sou material demais? Não condiz. Então eu preciso discordar disso. A graça de Deus, o reino de Cristo,
deve ser manifestada em todas as áreas de nossas vidas. Hugh Latimer, um importante líder da Reforma Protestante, escreveu: assim sobre o que viu em Cristo a respeito do trabalho. Isto é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo e o Rei acima de todos os reis não tenha se envergonhado de labutar. Sim, e em uma tão simples ocupação. Assim ele santificou todas as espécies de ocupações. William Perkins, em 1558, um dos teólogos puritanos mais importantes da Inglaterra e uma figura fundamental para o desenvolvimento do pensamento reformado, disse assim, que as pessoas podem servir a Deus em qualquer espécie de chamado, mesmo que seja o de varrer a casa ou guardar as ovelhas. Nathaniel Martyr, um pastor inglês de 1631, diz que a graça de Deus espiritualiza toda ação, mesmo as mais simples, como um homem amar sua mulher e filho, tornando-se atos graciosos, e o seu comer e beber são atos de obediência, e, portanto, acha-se em grande conta aos olhos de Deus. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não tem como eu ser espiritual aqui e ser material lá fora. De uma fonte não fluem duas águas, ou há de ser amarga ou há de ser doce. Não tem como sair algo bom e algo mal de mim. Isso falaria, se isso acontecesse, falaria de uma falsa transformação. E quem viveu essa transformação falsa? Eu quero acreditar que ninguém aqui. Amém? Abram a Bíblia de vocês em Colossenses, no capítulo 3. Eu quero falar agora de transformação, pois o Evangelho de Cristo é transformação. Amém? Colossenses, no capítulo 3. Eu iria ler todo o capítulo 3, mas vou ler apenas o final. Apenas o versículo 17. Está com a sua Bíblia aberta? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É só alguma coisa? É tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo ele vai colocar um peso sobre as costas de todo cristão que está lendo essa carta. Façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já recebeu alguma ordem do seu patrão, talvez, e ele falou assim, faça no meu nome. Faça no meu nome. Você não está carregando apenas a responsabilidade sua, você está carregando a responsabilidade de toda a empresa. Então, quando você faz no nome do Senhor Jesus Cristo, você está fazendo numa responsabilidade de quem? De Jesus Cristo. Então, quando eu faço tudo colocando Cristo na frente, eu tenho um outro pensamento. É necessário que eu tenha um outro pensamento. E aí que surge o que chamamos de temor, Daniel. Temor não é medo de Deus. Não é medo de Jesus. Temor é medo de pecar contra Ele. É de entristecer o seu espírito. Por isso é necessário que isso esteja em nosso coração.
não é o quão grave você está fazendo. Eu já disse isso antes e digo de novo. Não é o quão grave seja o seu pecado, mas é contra quem você está cometendo. Porque Ele é todo santo. Então, à medida que entendemos e aplicamos o princípio de Colossenses 3,17 à nossa vida, de que tudo que eu fizer, eu devo fazer no nome de Cristo Jesus e dando graças a Deus, a nossa vida vai iniciar um novo nível de transformação. Talvez você se pergunte, como assim nível de transformação? Eu já te explico. E eu só consigo viver o nível mais profundo de transformação que vai exteriorizar em ações e palavras, desde que o meu interior seja transformado primeiro. Agora vamos lá. Para eu entender de fato e cumprir, praticar Colossenses 3, eu preciso entender os níveis de transformação e assim começar a viver o meu propósito como cristão e discípulo de Cristo. No Novo Testamento temos quantos tipos de transformação? Fala comigo, 4. 4 tipos de transformação. Morph, Shema, Metachemotizo, meu Deus, esse nome é difícil, né? Também achei. E Metamorfo. O primeiro, Shema. O que é Shema? É aparência, como você é visto. Sendo, Filipenses 2:8 diz assim, sendo encontrado em figura humana, esses textos que eu vou ler é para que tenhamos um entendimento maior. Amém? Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi achado, encontrado em figura humana, ou seja, a aparência dele era humana, mas ele era humano. Ele era 100% humano, 100% Deus. Ele foi encontrado em forma humana. Agora, morph é a essência, quem você é de fato. Filipenses 2, versículos 6 e 7 diz assim, que apesar de ser Deus, ele era Deus, não considerou a sua igualdade com Deus, que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, ele era Deus e também assumiu a forma de servo. E agora vem a palavra mais difícil, metachematizo, que é a mudança externa, ou um disfarce, que ele não altera a natureza. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15 diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarçou de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Note que eles só fingem. Eles tentam ser, eles apresentam ser, aparentam ser, mas não são. Esse é uma mudança apenas externa, uma mudança exterior. E muita gente acha que o evangelho é isso, que o evangelho é só uma mudança de ações, uma mudança, que eu bebia antes, agora eu não bebo mais. Eu fumava antes, agora não fumo mais. Eu usava drogas, agora não uso mais. Eu me prostituía antes, agora não me prostituo mais. Mas o evangelho é uma transformação metamorfógica, que é uma transformação interior, verdadeira, e ela é produzida por Deus. É isso que nós devemos buscar. Olha só, Mateus
É interessante demais esse texto. Mateus 17:2 diz assim: ali ele foi transfigurado, aconteceu uma metamorfose diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha só, Jesus está sofrendo uma metamorfose. O corpo físico dele foi tomado por um corpo espiritual, e isso diante dos olhos dos discípulos. Outro texto, Romanos capítulo 2, versículo 2, é o que nós devemos buscar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor nos tira das trevas, nos coloca na sua luz. Ele nos liberta e agora Ele espera. O que você vai fazer da sua liberdade? Uns acham que liberdade é libertinagem. E aí eles usam a liberdade que Cristo oferece no Evangelho para serem libertinos. E eles acham que pode tudo. Pode tudo. Mas o apóstolo Pedro, se não me engano a memória, diz que nós somos nação santa. As promessas que estavam sobre o Israel de Deus, agora está sobre a igreja. Olha, agora vocês são nação santa, povo escolhido, povo separado, sacerdócio real. Para quê? Para falar daquilo que Ele fez, para mostrar aquilo que Ele fez na sua vida, para mostrar que Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Isso é bom demais. Isso é bom demais. Então nós não podemos parar em um nível raso de transformação, Natan, onde somente os meus atos exteriores são mudados. Porque se eu parar aqui, nessa transformação exterior, eu não consigo continuar. Eu não consigo perseverar na fé em Cristo Jesus. Um momento ou em outro, eu vou renunciar à fé. Por isso, alguns dizem, é tão difícil ser crente. Meu irmão, é porque você parou nesse nível. Mas quando você deixa ser preenchido totalmente pelo Espírito Santo e todo o seu ser interior começa a ser transformado por Ele, você faz tudo automaticamente. Porque é Ele fazendo através de você, é Ele te capacitando, é Ele te fazendo seguir e servir a Jesus. Não é que você não vai falhar, não é que você não vai fraquejar. Por quê? Espera aí, eu já estou antecipando aqui. Não é isso. Mas eu quero que você me faça uma pergunta, de novo. Em o que seremos transformados? Me pergunta isso. Em o que seremos transformados? Dá uma olhada para o lado aí. Vê se está dormindo. É diferente do que eu prego, né, gente? Eu sou mais explosivo, mais pentecostal, mas hoje eu quero ensinar isso aqui. E é importante a gente atentarmos para isso. Em o que seremos transformados? A pergunta que vale a salvação. Estou brincando. Ele não quer somente mudar os seus atos. Isso já ficou claro, amém? Amém. Ele quer fazer algo com você, Ele quer te transformar à imagem dEle. Ele não quer que você
melhore os seus atos. Seja melhor somente... Não, ele não quer somente isso. Ele não quer que você tenha uma moral invejável. Não, não é somente isso. Não, não. Ele quer te transformar à imagem dele. Olha só o que está escrito em Romanos, no capítulo 8. Coloca aí, Tom, por favor. 8, 29. Depois, 2 Coríntios 3. 8, 29. Vamos ler todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Peraí. Para serem como? Conformes o quê? A fim de que ele seja o entre muitos irmãos. Olha só, ele é o unigênito do Pai, somos adotados, somos colocados na família dele através de Cristo Jesus, e agora aquilo que antes, Deus predestinou, nós devemos ser a imagem do seu Filho. 2 Coríntios 3, 18. 3, 18. Vamos todo mundo junto de novo? 1, 2, 3. Assim todos nós, Peraí. Espera. Eu devo contemplar ele com a face coberta? Com a face descoberta. É? Então vai, continua. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Aleluia. Para. Meu Deus, isso é muito lindo. Olha só, com a face descoberta, ou seja, não tendo culpa de nada. Por quê? Porque ele já cobriu todos, ou melhor, cobriu não. Isso era o que acontecia no Antigo Testamento. O sacrifício apenas cobria. Mas agora, através do sacrifício de Jesus, todos os meus pecados são perdoados, tirados. Ou seja, com a face descoberta, não tendo culpa de nada. Eu entro na presença dele e eu sou transformado à imagem do seu Filho. E com glória, que vai diminuindo como a de Moisés. A glória que Moisés viu no monte, o povo olhava para ela e ele cobriu o rosto, porque essa glória estava se perdendo. Mas agora nós, com a face descoberta, nós mostramos a imagem dele, essa glória maravilhosa, e essa glória cada vez é maior. E somos transformados diariamente somos transformados. Essa transformação ainda não está completa, por isso que você falha, Daniel. Apóstolo Paulo diz assim: maldito homem que eu sou, pois eu não faço o que eu quero fazer. Se o apóstolo Paulo falou, não, eu, Leonardo, eu não posso falar assim, eu sou perfeito, sou santo, sou maravilhoso. Não. Ele diz, aquilo que eu não quero fazer, isso faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. Todavia, nós nos levantamos, sabendo que já somos perdoados, porque temos alguém do lado de Deus, do lado do trono, que é o nosso advogado. Alguém pode levantar a sua mão, glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Jesus. Essa mudança será completa quando ele voltar para nos buscar. 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ai, eu tremo demais. Vamos lá de novo, no 3, hein? 3, 2, 1. Glorifica a Deus de novo, por favor. Olha só, eu ainda não sou como ele é. Mas eu estou sofrendo uma transformação, uma metamorfose.
E essa metamorfose, ela está se desenvolvendo dentro de mim. O Espírito Santo, a cada dia, tira uma coisa de mim. E é bom ele tirar essa coisa de mim? Não, não é bom não. Dói. Dói. Mas é bom, mas dói. A gente acha que servir a Cristo é só alegria, mas aí você gosta de alguma coisa, você tem alguma coisa que está lá dentro da sua natureza, que faz parte de você, e aí ele fala assim, o Espírito Santo, está errado, tira isso aí, dói. Quando ele começa a te lapidar, pá, pá. Imagina ele pegando um tronco de árvore e começar a esculpir. Cada lasca que ele vai tirando é uma parte de você. Meu irmão, Cristo vai te magoar às vezes. O Espírito Santo vai deixar você confuso às vezes. Mas não se preocupa, isso é passageiro. Por quê? Porque essa transformação vai continuando. E aquilo que era doloroso se torna prazeroso. Prazeroso. Por isso que o apóstolo Paulo, estando em prisões, ele diz, me alegro, se alegrem. Eu me alegro nas prisões de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nós não somos o que deveríamos ser. Mas quando Cristo se manifestar nas nuvens, quando Cristo vier nos buscar para estar com Ele, nós o veremos assim como Ele nos vê, e assim nós seremos como Ele é. Glorifica o nome do Senhor uma vez mais. Glória a Jesus. Para ficar bem claro, o Espírito produz transformação interior. Agora, meus atos começam a exercer justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque é isso que é o reino de Deus. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Agora eu quero partir para o final. Daniel entendeu. Agora eu vou partir para o final. Graças a Deus, né? Coloque-se de pé. Os meninos da banda, a Micaela ri de mim de eu falar banda. O conjunto. O Ministério de Louvor me ajuda aqui. Hoje eu estou leve, ô Daniel. Eu estava nervoso no início, eu pensei, não vai sair nada, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Amém? Agora, tem algo que nos impede, amor. Algo que nos impede de vivermos o reino de Deus na terra. Duas coisas, na verdade. O que nos impede de vivermos o reino de Deus na terra? A primeira coisa, C.S. Lewis diz em seu livro Cristianismo Puro e Simples: há um vício do qual ninguém no mundo está livre, o qual todas as pessoas do mundo abominam quando o notam em outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humorados ou que não conseguem se controlar com relação a mulheres ou a bebida, ou até mesmo que são covardes. Mas acho que nunca vi um não cristão assumir esse vício. E ao mesmo tempo, raríssimas vezes, encontrei alguém que não fosse cristão mostrar-se tolerante com relação a esse vício nos outros. Não defeito que torna uma pessoa menos popular. Não é um defeito que torna uma pessoa menos popular. E não há nenhum defeito que torna uma pessoa menos popular. E nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse vício. E quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros.
Vocês sabem o que é que eu estou falando? Esse sentimento estava no jardim, quando Eva pecou. Esse sentimento estava no céu, quando o diabo foi lançado do céu. O orgulho nos atrapalha. E por que ele impede de vivermos o reino de Deus na terra? Porque o orgulho nos atrapalha a vermos a nossa real situação. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29 vai dizer: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. Ou seja, estamos em uma situação vulnerável, nós somos pecadores, e agora somos apenas pecadores perdoados por Deus. Mas o orgulho nos impede de ver a nossa real situação. A segunda coisa que o orgulho faz, o orgulho nos impede a agir com a humildade e simplicidade que o Evangelho exige. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. O mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, a força do homem. O orgulho nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O orgulho, meus irmãos, faz exatamente ao contrário desse versículo. O orgulho coloca a própria vontade, a própria glória e a própria autonomia acima de Deus. Por isso ele impede que Deus seja amado acima de todas as coisas. Uma frase que resume bem isso é: o orgulho entroniza o eu, o amor a Deus entroniza o Senhor, e ninguém pode ocupar dois tronos ao mesmo tempo. O orgulho também nos impede de amar nossos irmãos. Se eu tenho dificuldade de amar a um Deus que é perfeito, como vou amar meu irmão que é tão cheio de imperfeições assim quanto eu? Por isso eu quero fazer essa primeira oração com você. Que Deus tire do nosso coração toda espécie de orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Ah, eu sou humilde e simples. Já está sendo orgulhoso. A gente é orgulhoso, a gente acha que nós somos mais,
A gente vê um irmão que faz alguma coisa, mas a gente não vê o que a gente faz de errado também. Nós necessitamos da graça do Senhor, nós necessitamos da misericórdia dEle. Por isso eu te convido, feche os seus olhos nesse instante. Ó Senhor querido, nos faz mansos, humildes de coração. Tire de nosso coração todo o orgulho. Oh Senhor, tira todo o orgulho do nosso coração, Senhor. Todo o sentimento de que somos algo. Porque aqui não tem ninguém mais importante. O Senhor é que é importante. O Senhor é que é quem faz. O Senhor é o único Deus. O Senhor é o único quem pode aqui. Então que não haja nenhum sentimento de vanglória, nenhum sentimento de orgulho que nos impeça a nós vermos a nossa real situação. Que venhamos amar ao Senhor acima de qualquer coisa. Senhor, que venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude. Tire de nós o orgulho, Senhor. Tira de nós o orgulho. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei. Faz assim, ó. Faz assim comigo. Coloca a mão no seu coração. E como um ato de fé, olha para mim. Você vai fazer assim, ó. Como se você estivesse arrancando algo. Tira todo orgulho, Senhor. Feche os seus olhos. Cante isso. Tira isso, Senhor. Tira todo o orgulho do nosso coração, Senhor. Nos liberta de nós mesmos. Tira o nosso ego, transforma o nosso ego. Por isso eu vou me esvaziar. Se esvazie. Pra Ele. Tudo em me ganhar. Deixe Ele entrar em todas as áreas da sua vida. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor. Você pode cantar isso mais alto. O teu amor está ganhando. Levante a sua voz. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. O teu amor está ganhando forma em mim. Por isso eu vou. Deixa Ele transformar o seu ego. Esvaziar. Arabashuri, candarabashuri, candarabashore, candarabia. Pra você. Aquilo que pode ser doloroso, no final vai ser prazeroso. Oh Senhor, enche o teu povo com teu Espírito. Encha-nos. É o teu Espírito quem nos capacita, Senhor, a viver uma vida mais simples, uma vida mais dedicada, uma vida mais consagrada. Tudo em me ganhar.
A segunda coisa e a segunda oração que nós vamos fazer é a segunda causa que nos impede de vivermos o reino de Deus na terra é porque não olhamos para Cristo com a lente correta. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e uma pergunta que você vai carregar para sua casa, e você vai colocar isso em oração hoje. Você vai orar aqui, mas vai orar na sua casa também. Até quando Cristo vai ser o nosso Salvador, mas Ele não pode ser o nosso Senhor? Até quando Cristo vai ser o seu Salvador, mas não o Senhor da sua vida? Hoje o que nós queremos é que o Evangelho se molde, que o Evangelho se curve ao que eu desejo, ao que eu quero. Mas o Senhor está te convidando, vem para mais fundo, vem para mais fundo. E aqui nesse fundo é eu queimando, é eu queimando. É eu queimando, e as decisões dele é muito melhor que as suas decisões. As suas decisões são guiadas pelo seu coração, e o seu coração é enganoso. Ele está te chamando, deixa eu ser seu Senhor, deixa eu ser seu Senhor, deixa eu ser o Senhor da sua vida. Olhe para Cristo, contemple Cristo. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo, e em Cristo você vai ver beleza, 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 bondade, aleluia, aleluia. Contemple Cristo, contemple Cristo. A bondade, a perfeição, a magnitude, a excelência, o esplendor de Cristo, e diga: Senhor, seja o meu Senhor, seja o Senhor da minha vida. Senhor, tem tanta coisa que precisa ser mudada em mim. Muda, transforma. Oh Senhor, me renova, me refaz. Oh Senhor, me molde como barro nas mãos do oleiro. Eu sou em tuas mãos, eu sou em tuas mãos, eu sou em tuas mãos. Nada, nada. Aleluia. Aleluia. Ele é mais. Ele é mais. Ele é mais. Ele é mais. Aleluia. Ele era. Ele é. Ele vai sempre continuar sendo Rei eterno, invisível, mas real. Oh, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio em suas mãos. Ele é superior, Ele é superior. Feche os seus olhos, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Levante a sua voz, cante mais alto, cante mais alto.
capítulo 11 de Atos, no capítulo 11 de Atos, no capítulo 11, no versículo 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Aleluia! E agora eu escrevi isso aqui, ou melhor, mais cedo em casa. Ser cristão, biblicamente falando, é mais que vir à igreja aos sábados ou às terças-feiras, dizer que faz as suas orações e que acredita em Deus. Ser cristão é pertencer a Cristo e fazer parte de seus sofrimentos, acreditando também que faremos parte de seu governo. Ser cristão é viver como Ele viveu e refletir seu caráter. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando a refletir o caráter dEle em todas as esferas da sua vida. Seja na escola que você vai, seja no trabalho que você faz, seja onde você vive, com os que você vive, seja onde você passar, o Senhor está te convidando que Ele seja o centro do seu viver. Aleluia! Ele está te convidando a deixar que Ele seja o reflexo da sua vida, em qualquer lugar que você estiver. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, que eu diminua, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Faça resplandecer em mim a tua face, Senhor. Eu renuncio a mim mesmo e peço, Senhor, toma forma em mim, apareça na minha vida, que o mundo veja Cristo em mim. Aleluia. Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.
suas mãos como se você estivesse recebendo algo. Senhor, o Teu Espírito Santo é mais do que um arrepio. O Teu Espírito Santo é mais do que pular, é mais do que qualquer coisa. O Teu Espírito Santo, Senhor querido, é nós dar a nossa outra face quando nós nos humilhamos, quando somos humilhados. É amar o nosso próximo, mesmo quando este está nos ferindo. Oh, Senhor, ser cheio do Espírito Santo é ser manso, é ser humilde, é ser alegre, é ter paz. Oh, Senhor, manifesta o Teu Espírito, manifesta o Teu Espírito em nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Manifesta o Teu Espírito em nós, Senhor. Não nos deixe mortos, adormecidos. Nos desperta para uma renovação, para uma revolução em Cristo. Estenda suas mãos para cima, clame isso, grite isso, aleluia. Oh, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor. A graça de Deus, nosso Pai, que o amor de Deus seja com todos nós, que a comunhão com o Espírito Santo seja com você de agora em diante, até a consumação dos séculos, até a sua vinda, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém.